Me diz aqui se hoje você veria o filme Homem-Aranha 4 sendo protagonizado pelo Tobey Maguire. Eu não tô falando mais ali da Marvel, mas sim uma continuação daqueles filmes que a gente tinha visto na Sony. Eu já falo pra vocês que é um sonho desde, sei lá, desde criança pra mim ter esse filme, porque eu acho que o terceiro ele acabou de um jeito que daria pra ter uma continuação. Ele foi um dos primeiros Homens-Aranhas que foi pro cinema, muita gente tem muito carinho por ele e até agora, na minha opinião, foi uma das melhores adaptações pro universo do Homem-Aranha, tá bom? E por que que eu tô falando sobre isso, sendo que a gente já teve o Andrew Garfield e depois agora a gente tem o Tom Holland, todo mundo já meio que, né, deixou os filmes do Homem-Aranha lá, do Tobey Maguire de lado. Isso porque essa semana saiu esta notícia que você tá lendo aqui. A gente tá vendo ela no Twitter ou no X, vai, do My Time to Shine Hello, tá? Aonde diz o seguinte: Madison Tomlin diz que ele ainda não recebeu um não sobre potencialmente trabalhar num filme do Homem-Aranha 4, que aí seria seguindo o universo do Tobey Maguire, beleza? Mas quem é Madison Tomlin? Por que que essa fala dele é importante? É isso que a gente vai discutir aqui hoje. Mas antes de mais nada, sejam muito bem-vindos ao Viana Verso. Eu sou o Matheus Viana e se você ainda não curtiu esse vídeo, pelo amor de Deus, já curte, que isso apoia bastante o canal. Já se inscreve aqui, que ajuda muito a gente a crescer, beleza? Bom, vamos lá, vamos ler a notícia na íntegra, que é do Comic Book Movie, tá? Esse site que sempre posta novidades aí sobre a questão geek, sobre a cultura pop, sobre a Marvel e a DC nos quadrinhos, no cinema, beleza? Bom, o roteirista de The Batman e o The Batman 1 e também o The Batman 2 que vai sair, Madison Tomlin, compartilhou mais uma vez uma atualização sobre suas expectativas para Homem-Aranha 4. Um filme que sabemos que ele quer ver centrado em um Peter Parker casado e pai. Bom, aqui estão as últimas. Vamos ler essa notícia juntos. Embora os fãs tenham se mostrado contraditórios em relação ao Homem-Aranha 3 de Sam Raimi, mesmo décadas depois de Homem-Aranha e Homem-Aranha 2, figuram entre os melhores filmes de quadrinhos já feitos. A gente tem que concordar que Homem-Aranha 2 ali do Tobey Maguire é um dos melhores filmes do Homem-Aranha no cinema, né? A terceira sequência também foi um sucesso de bilheteria, então o retorno do cineasta para Homem-Aranha 4 faz sentido em vários níveis. Bom, o filme estava previsto para ser lançado em 2011, mas acabou descartado em favor de O Espetacular Homem-Aranha, o reboot feito lá pelo Andrew Garfield. E se você não sabe, existem até alguns storyboards sobre esse quarto filme do Homem-Aranha. Deixa eu mostrar aqui rapidinho, já tenho aqui. Talvez esse aqui seja um deles, ó, onde ele lutaria contra o Abutre. A gente não tem roteiro de nada, são só tipo algumas especulações do que poderia acontecer, mas uma coisa já era confirmada. Sim, o vilão do filme seria o Abutre. Tem aí algumas páginas, digamos, de storyboards que mostram uma luta num telhado do Homem-Aranha contra o Abutre, beleza? Mas não teria ainda história, não saberíamos quem estava incluso, o que aconteceu com a Mary Jane, com a Tia May e tudo mais. Não, só tinha essa figura do Abutre lutando contra o Homem-Aranha. Ponto. Não sei se seria o melhor vilão para um filme do Homem-Aranha 4, particularmente eu escolheria outro vilão, mas ainda assim é uma confirmação que a gente teve, beleza? Bom, vamos continuar a matéria ali. Ok, poucos detalhes foram divulgados sobre o Homem-Aranha 4 ao longo dos anos, embora saibamos que o plano era que o Aranha lutasse contra o Abutre aqui, ó, e também teria a Gata Negra, beleza? Embora o Homem-Aranha 3 parecesse o fim da carreira para o Tobey como lançador de teias, o ator retornou ao seu papel em De Volta para Casa em 2021. Desde então, os fãs têm expressado seu desejo de ver Homem-Aranha 4 e até mesmo o espetacular Homem-Aranha 3 com o Andrew Garfield se tornarem realidades. Isso aqui, tá? Só deixa eu fazer um disclaimer rapidinho. O fato da gente ter visto esses dois outros Homens-Aranhas aparecerem ali com o Tobey Maguire, é claro, com Tom Holland, aquele filme serviu mais como quase uma passagem de bastão e uma nostalgia suprema para trazer fãs pro cinema e arrecadar muito dinheiro. Só que isso provou outra coisa, que, com todo respeito ao Tom Holland, as pessoas ainda têm um carinho muito absurdo e muito incrível
pelos outros dois atores, Andrew Garfield e o Tobey Maguire. As pessoas preferem ver um Homem-Aranha 4 do Tobey Maguire do que, com todo respeito, um 4 do Tom Holland. As pessoas ainda querem ver o terceiro filme do Andrew Garfield. Isso aqui demonstra muito isso, tá? É difícil fazer isso? É quase impossível, mas também era quase impossível que o Homem-Aranha fosse pra Marvel. E estamos aí hoje, sei lá, 5, 6 anos depois, com isso acontecendo. Então, é difícil? É muito difícil. É impossível? Não, não é, tá? Bom, vamos continuar lendo. Não há realmente nenhuma razão para a Sony, não fazer esses filmes, tá vendo? Mesmo com Tom Holland ainda atuando como Homem-Aranha e no universo da Marvel. Mesmo assim, 4 anos depois, nenhum dos dois filmes parece muito provável. O roteirista de The Batman e The Batman 2, o Mattson Tomlin, já havia demonstrado interesse em escrever Homem-Aranha 4 para Raimi. Nas redes sociais, no início desse ano, ele escreveu, segue aqui, honestamente, neste momento, meu principal interesse seria escrever um Homem-Aranha 4, em que Homem-Aranha de Tobey conciliasse funções de marido e pai. Cara, isso ia ser muito bom. Isso ia ser muito bom. O Homem-Aranha como pai é o que me atrai, considerando os últimos 8 filmes. Isso aqui, pra mim, seria um excelente roteiro, porque desde o primeiro filme do Homem-Aranha do Tobey Maguire, sempre a gente viu uma clara divisão entre o Peter Parker ter as funções, de não super-herói, tendo que conciliar com as funções de super-herói do Homem-Aranha. Ele sempre, por exemplo, ele queria nos primeiros filmes sair com a Mary Jane e não podia porque ele estava fazendo coisa de Homem-Aranha. No segundo também, a Mary Jane tendo que fazer teatro e ele perdendo algumas audições da Mary Jane, algumas vezes que ela foi se apresentar porque ele tinha que atuar como Homem-Aranha ou chegando muito atrasado. Isso demonstra muito aquele que entre normal e super-herói, sabe? E aqui continuar com isso, só que dessa vez sendo pai, sendo marido. Pô, ia ser uma backstory muito boa e continuando o ritmo dos últimos filmes. Desde então, ele continuou a demonstrar interesse no projeto e a possibilidade de Homem-Aranha 4 se tornou pelo menos um pouco mais real. Quando os especialistas começaram a noticiar seus comentários, você sabia que isso chamou a atenção do estúdio. Questionado por um fã sobre uma atualização mais cedo, hoje, Tomlin escreveu: devagar e sempre se vence a corrida. Não haverá nada a dizer sobre isso por um longo tempo, se é que algum dia, porque envolve muitas pessoas, política e coisas dando certo que eu não tenho nada a ver, que não tem nada a ver comigo, mas ainda não recebi um não. Esse final aqui, pra mim, é o que me deixa empolgado e é por essa única linha, essa única frase que a gente tá fazendo esse vídeo. Se alguém chega pra você e fala assim, cara, faz uma casa pra mim de graça, a primeira reação que você tem é falar, não. Sabe? Se você olha pra pessoa e fala, por que você quer que eu faça uma casa pra você de graça? E aí você começa um debate, blá blá blá, e pipipi, popopó, e a pessoa pergunta de novo, e ela pergunta de novo, no outro dia ela pergunta de novo, e você nunca fala não, quer dizer que de alguma forma você quer que aquilo aconteça. Porque senão você já falava não logo de primeira. Isso é fato. Se ele ainda não recebeu um não, quer dizer que até pelo menos lá em cima, onde os projetos começam a acontecer, ninguém deu um não pra ele. Até porque as pessoas sabem que isso aqui, um projeto como esse, um filme como esse, é pra bater recorde. Isso aqui tende a bater bilhão. Se tudo feito como esse cara quer planejar, a possibilidade de bater bilhão é grande. Tá? E eles gostam de dinheiro. O problema é, como ele disse, envolve política. Envolve muita gente. Poxa, aí você tem o filme do Tom Holland 4 e um filme do Homem-Aranha com o Tobey Maguire 4 e os dois não tem ligação nenhuma com outra, os caras lá de cima vão falar, isso aqui vai gerar confusão. Vai ter gente que vai pensar, pô, peraí, o Peter Parker que tava lá no último filme, saiu e foi pro universo dele, agora ele tem as próprias histórias, será que não vai confundir? Com todo respeito, eu como fã, acho que não confundiria. Tá bom? Você pode simplesmente deixar as duas histórias acontecendo, uma spin-off da outra, não importa, ninguém se importa com isso. Eles querem ver a continuação dos filmes do Tobey Maguire. Enfim, vamos continuar lendo aqui, Questionado em 2022 sobre a possibilidade de retornar ao Homem-Aranha 4, Raimi, que comandou o Doutor Estranho, Multiverso da Loucura para a Marvel, disse: bem, ainda não ouvi falar disso. Eu li, mas ainda não estou trabalhando nisso. Ainda não estou trabalhando nisso.
quer dizer, a Marvel e a Columbia fazem tanto sucesso com os filmes atuais do Homem-Aranha e com a trilha sonora, e não sei se eles vão me procurar e dizer, bem, pessoal, também podemos contar essa história aqui. Ou seja, uma das coisas que atrapalha o andamento desse possível projeto é que o atual Homem-Aranha, ele ainda assim dá uma certa bilheteria, tá? Ele ainda assim tem uma certa fama entre as pessoas. Só que daí eu te digo, até aonde isso vai? Porque vamos lá, o primeiro filme do Homem-Aranha, pô, é legal. O do Tom Holland, ele é um filme básico, mas é legalzinho de ver. Não é o tipo de filme que eu gosto de repetir, mas ok, é legal. O segundo filme dele é uma merda. É uma porcaria. Um filme ruim. Um filme ruim. E aí você tem o terceiro, que é estouro de bilheteria. Porém, o terceiro só foi estouro de bilheteria porque você trouxe os outros personagens. Você trouxe vilões da nostalgia. Esse quarto filme que tá chegando agora, ele vai servir para provar, peraí, esse moleque sozinho consegue atrair o público? Porque até agora você teve que trazer no primeiro filme o Homem de Ferro, trazer no segundo filme, sei lá, o Nick Fury. Tudo bem, você teve o Nick Fury e não deu boa, né? Digamos assim, o segundo filme não conta muito. O terceiro filme você tem que trazer os outros Homens-Aranhas. Nesse quarto filme agora você vai trazer o Hulk. Se eu não me engano vai ter o Justiceiro, o Demolidor, se eu não me engano. Cara, sabe, parece que você tem que inflar o filme de personagens que não são Homem-Aranha para que esse filme faça sucesso. Isso quer dizer que esse Homem-Aranha sozinho não consegue comandar, né? Pegar as rédeas do cavalo e vencer a corrida. Já o Tobey Maguire, e aí? Conseguiria? Sabe, é isso que você tem que separar, o joio do trigo, entende? Bom, vamos finalizar a notícia aqui para seguir com as nossas análises. Ele acrescentou, não tenho certeza, mas adoro todos os filmes do Homem-Aranha. Adorei Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Foi realmente muito impactante ver o Tobey Maguire novamente. Bom, enfim, essa aqui é a notícia, tá bom? Pra mim é muito óbvio que o Homem-Aranha do Tobey Maguire, ele atrairia um público muito grande, tá bom? Ter um quarto filme dele seria como foi ali, por exemplo, a nostalgia do Sem Volta Pra Casa. Ah, vai ter os três Homens-Aranhas juntos, como é que eles vão interagir, o que vai acontecer, meu Deus, eu quero ver o Tobey de novo, eu quero ver o Andrew de novo. Ter um quarto filme do Tobey Maguire é a mesma nostalgia. Puxa, eu quero ver o Tobey de novo, eu quero ver a Mary Jane, a Tia May, eu quero ver a interação, eu quero ver com o que ele vai lutar, o que aconteceu com ele depois de ter, sei lá, voltado no multiverso, sabe? E isso seria um auge. Por isso que eu digo que bate bilheteria fácil. Por isso que eu digo também um filme terceiro do Andrew Garfield, dando uma oportunidade pro personagem melhorar de vida, pra gente conhecer a história dele, se sairia muito bem. Ninguém vai ficar pensando, poxa, mas aí ó, você tem o Homem-Aranha do Tom Holland, o pessoal vai confundir. Irmão, todo mundo gosta do personagem Homem-Aranha. Quem vai atuar com ele, ó, tô nem aí. A gente tem 3 ótimos atores interpretando ele, em universos diferentes. É a melhor coisa que você poderia ter. Porque você pode usar o mesmo personagem em histórias diferentes, com atores diferentes. Sabe, você tem a Mary Jane lá, a Mary Jane aqui. Você tem o Flash lá, o Flash aqui. Tia May lá, a Tia May aqui. Que morreu já, né? Enfim. Você tem os mesmos personagens em mundos diferentes e você pode fazer a mesma quantidade de grana. Tudo bem, lá é a Sony, aqui é a Marvel. Ok, não tem problema. Mas aí você mata essa disputa interminável de que o Homem-Aranha é meu, então só eu posso usar. Não, o Homem-Aranha é meu, só eu posso usar. Sabe? Não, os dois vão usar o mesmo personagem. E os dois vão ter diretores diferentes e vão fazer bilheterias diferentes, ponto. É isso, a gente pode dividir o mesmo personagem, entende? Só que daí a gente vai lucrar igual. Porque no final das contas, nós, os fãs, o mundo aqui abaixo, a gente só quer ver os personagens atuando nas coisas que a gente lê nos quadrinhos. A gente só quer ver eles na telona, a gente quer ter mais filmes do Homem-Aranha, cara. Isso que a gente quer ver. Eu não tô nem aí se o Homem-Aranha do Tobey Maguire vai aparecer de novo na Marvel. Eu quero só ver ele na telona, agindo como Homem-Aranha, tendo as dificuldades dele, seja como pai, marido, seja lá, qualquer outra coisa, cara. É só isso que eu quero ver. Se você me entrega isso, eu vou te pagar pra ver isso. Eu vou pagar uma pipoca caríssima, que hoje a pipoca é cara pra caramba, pra ir ver um filme desse. Só depende da vontade desses caras lá em cima, que nem disse ali o roteirista, né, do The Batman. Só depende da vontade desses caras políticos, cara. Porque no final das contas o problema é política
entre eles, beleza? Bom, fica aí a nossa esperança para ter um novo filme do Tobey Maguire. Agora eu quero saber o que você acha. Você tá animado? Você acha que uma notícia dessa pode garantir um filme do Tobey Maguire futuramente? Não esquece de deixar os comentários aqui. Também não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque isso apoia bastante a gente aqui, beleza? Eu vejo todos no próximo vídeo, pessoal. Até!